Bom dia, tudo bom? O povo tá chegando aí. Eu cochilei, eu tô pensando que falta uma meia hora ainda, já tô em cima do horário quando eu penso que não. Vou ler aqui 10 horas. Quase que vocês chegam bem antes de mim, hein? Tá joia. Todo mundo bem? Pedro, gente, bom dia pra todos, né? O Pedrão tá mandando um bom dia caprichado aí. Pedro Medeiros. Sustância, João Cirilo, tá aí conosco já, Felipe e Lu, Zezé chegou agora. Aí agora eu acho que é a Adriana, né? Aí tem um tanto de gente aí que eu nem sei dizer quem é direito. A Joseli, dá um abraço seu Francisco aí, Jô. Ah, bom dia. A Lu tá mandando bom dia pra nós. Vai pegando papel e caneta aí para nosso estudo, para nosso EBD. Edinalva, bom dia. Deu para entrar hoje, né? Legal. Manda notícia da sua mãe. Não tive notícia da sua mãe mais. Me manda, tá bom? Muito bem. A Lu, o Mário Alberto, a Zezé. Então, daqui a pouco a gente começa a nossa aula. Eu queria que você pegasse aí, né, papel e caneta para fazer as anotações. Janine entrou aí. É mãe, né? Vamos aprender algumas coisas. Também tem aula para ela já já, acho. Muito bem. Nós vamos orar. Vamos colocar a vida do pastor Milton diante do altar do Pai. Deus dá tranquilidade para ele. Amanhã o pastor Milton vai ter lá, né, prosseguimento. Ele fez o cateterismo semana passada. Amanhã vai ter mais uma intervençãozinha. Deus abençoe que dê tudo certo para ele lá. Então a gente vai estar orando, pedindo a Deus pela vida do nosso querido pastor Milton. Tá bom? Vou estar orando, acompanha aí. Deus, obrigado por esse dia, essa manhã tão abençoada, que o Senhor ministra ao nosso coração nessa manhã. Que o Senhor nos fale, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, vou dar mais um tempinho aí. Ah, legal. A Edinalva está dizendo, né? Graças a Deus a mãe dela está bem. Muito boa notícia. Obrigado por ter dado um retorno para nós. Oramos por ela bastante, tá? Brian, Ediane, nossa querida irmãzinha, mãe do gente boa, gente boas, né? Gente boa lá, os dois. Jaqueline entrou também. Dá um abraço no Lucas, viu? Saudade do Lucas, gente boa. Ediane dá um abraço apertado nele, fala que eu que mandei. Tá, é. A Edinalva disse que a mãe dela recebeu alta semana passada. Joseli. Bom, já demos os nossos abraços aí, não vai dar para continuar conversando com você. Dê seu pedido de oração que nós estamos orando por você e que Deus abençoe o seu dia hoje aqui nessa sala de aula. Marli, seja bem-vinda, minha irmã querida. Abra a sua Bíblia aí em Êxodo, capítulo de número 35, versículo 22. Êxodo 35, 22, tá bom? Vou ler. E vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração. Trouxeram fivelas, pendentes, anéis, braceletes, todos os objetos de ouro. Todo homem fazia oferta de ouro ao Senhor. Então esse é o nosso texto. Daqui a pouco a gente volta nele. Ele vai servir de base para nós, tá? Um dos que vai servir de base para nós. O outro vai estar lá em Gênesis capítulo 21 e 22, mas a gente entra nos mesmos logo. Eu queria começar aqui dizendo para vocês que nós estamos no mês de maio, que é convencional para nós chamarmos de mês do lar. Então a gente foca muito em trazer palavras voltadas ao lar.
E hoje é isso que eu vou fazer, né? Dei uma saída de Eclesiastes, vim para esse texto e os demais para dar uma palavra para nós, pai e mãe, nós pais. Então o foco é esse, ter uma palavra de Deus norteando nossa vida, no concernente ao trato com os nossos filhos. E já não tem mais filho em casa, só tem um neto, ajuda na criação. Ah, mas eu ainda não casei. Se prepare para ter filhos. Às vezes a gente pensa em estudar, em saber sobre filhos quando os meninos já vieram. Se tivéssemos nos preparado antes, com certeza seríamos bem mais eficazes. Então, o foco é esse. E aí eu começo no nosso tema de hoje, que é capital e joias na criação dos filhos. Eu começo o nosso tema de hoje com uma introdução que a priori não parece ter muito a ver, que é com a questão que eu ouvi muito e você deve ter ouvido também. A questão é: que mundo vamos deixar para os nossos filhos? Que mundo vamos deixar para os nossos filhos? Gente, quantas vezes você ouviu isso? Eu ouvi muitas. E por que da pergunta? A razão da pergunta é a degradação do meio ambiente. Então as pessoas olhando o meio ambiente, a degradação acelerada, o medo disso fez surgir essa pergunta: que mundo vamos deixar para os nossos filhos? Há uma expectativa de que não vai durar muito tempo, não vai precisar de muito tempo para no oceano ter mais plástico do que peixe. Então é assustador. Um outro problema que levou o povo a perguntar que mundo vamos deixar para os nossos filhos é aquecimento global, essa variação de tempo, as regiões com mais gelo, né, a quantidade da diminuição dessa região, o degelo, né? Então isso tem gerado preocupação e as pessoas têm perguntado: mas que mundo vamos deixar para os nossos filhos? E crise econômica espalhada mundo afora. Então essas questões fizeram muitas pessoas cunharem essa expressão: que mundo vamos deixar para os nossos filhos? Aí de repente, quando você menos espera, vem, por exemplo, uma colunista chamada Beth Landim e fala o seguinte: ao invés de perguntarmos que mundo vamos deixar para os nossos filhos, deveríamos perguntar que filhos vamos deixar para esse mundo. Então, se não bastasse esses problemas econômicos, esses problemas geopolíticos, esses problemas climáticos, agora a gente tem também o problema em relação à família, a gente tem o problema também em relação aos filhos. E aí a pergunta dela é bem procedente: que filhos vamos deixar para esse mundo? Porque do jeito que vai a coisa, dependendo de quem a gente vai deixar para coordenar o mundo que vem à frente, talvez não tenhamos mundo à frente. E aí eu fui dar uma pesquisada e achei interessante algumas colocações que eu queria partilhar ainda a nível introdutório. Por exemplo, a revista Galileu, você encontra ela pela internet. A revista Galileu, ela diz que os pais atuais, na sua grande maioria, são os da geração Y. E essa geração Y, geração milênio, ela foi a protagonista, né, a maior protagonista do advento da internet. Então, essa geração que hoje tem filhos, na sua grande maioria somos pais, né? Essa geração é uma geração extremamente tecnologizada. Essa geração é uma geração marcada por videogames, marcada por entretenimentos de internet. Essa geração é uma geração de desenvoltura através de relacionamentos sociais de rede. É o que a gente está fazendo aqui, conversando por rede, né? Meios de redes sociais. Então, essa nossa geração, a geração Y, é a que tem filhos. E é interessante que a revista também coloca que é a geração Y, que tem contato com os seus superiores, as suas
seus chefes, seus patrões, como se fossem colegas de escola, né? Então, essa geração convive com seus líderes, seus coordenadores, seus encarregados, como se fossem pessoas que estudaram no mesmo colégio, não tem muito essa questão de autoridade. Essa geração é uma geração de relação fluida. Então, casamentos, divórcios, eles são tão comuns e tanto se divorcia quanto se casa e se recasa. Então essa é a geração Y, é a geração que se não gostou deleta. Então esses são os pais dos filhos que vão herdar o mundo, se tiver, né? Se tiver. E aí a coisa piora quando a gente sabe que os jovens da nossa época, então você tem a geração Y, que vão ser os pais das crianças do mundo futuro. Aí você tem, para piorar a situação, os jovens hoje do nosso mundo atual é chamado de geração neném. O que é geração neném? Nem trabalha, nem estuda e nem sai de casa. Não trabalha, não estuda, não sai de casa. Essa é a geração neném. Nem trabalha, nem estuda. E eu acrescentaria o nem sai de casa. Então, assim, é uma geração que não está tomando protagonismo da coisa. Para piorar ainda, olha como é que a coisa é séria. Então, a pergunta é que mundo vamos deixar para os nossos filhos? Aí vem a dona lá, colunista, e diz, não, que filhos vamos deixar para esse mundo? Porque os pais são a geração Y, os jovens atuais é a geração neném. Aí tem um psicoterapeuta, Marília gosta muito de ouvir falar, Léo Freiman, e ele fala que nós estamos criando crianças, né? Não todos os pais, mas está se criando crianças com síndrome de imperadores. Gente que o pai tem a preocupação de não deixar se frustrar, ser frustrada. Gente que o pai quer fazer com que o filho seja feliz, como se nós tivéssemos tal poder. E gente tão obcecada para criar no filho uma áurea de grandeza, de sempre ter razão em tudo, de que quem manda, quem coordena é ele, que chega ao ponto de perguntar para a criança quando vai no restaurante o que ela quer comer. Né? E se você não perguntar, ela gera um escândalo naquele ambiente e que você fica desconfortável porque o filho é que manda. Então, você imagina bem, presta atenção, nós temos aí, né, a questão, que filhos vamos deixar para esse mundo, observando que os pais são da geração Y, né, como a revista Galileu coloca, da década de 80 ou 90 são os pais que vão deixar filhos para o futuro. Os jovens de hoje é da geração neném, né? Nem trabalha, nem estuda e nem sai de casa. E aí você ainda tem filhos criados como reizinhos. É assustador. Aí eu lembro de alguém que disse, a Ediane está ajudando aí, que ele disse que é a geração mimimi, é bem assim mesmo. Aí você tem mais um complicador que me faz lembrar de um cantor da minha adolescência, né? O Silvio Brito, que dizia, pare o mundo que eu quero descer. A coisa tá feia mesmo. E a Bíblia não ajuda nesse sentido de melhorar o panorama, não. Porque você vai ler Isaías, capítulo 24, versículo 20, a Bíblia diz que o mundo vai degenerar mesmo. Vai balançar como uma rede de dormir. Vai cambalear como um ébrio, né? Como um homem bêbado. Aí você lê o Senhor Jesus dizendo que se vai achar fé na terra, que vai ter briga entre pais e filhos, filhos e pais. E o escritor Paulo, escrevendo a Timóteo, disse que o mundo vai de mal a pior. Foi agora que complicou. Então, que mundo vamos deixar para os nossos filhos? E vai ter mundo no futuro? É desesperador. Mas aí, nós que somos crentes, nós devemos ser o povo da esperança. Então, eu não posso desesperançá-los. Eu não posso viver sem ter esperança. Então, eu preciso de ter um norte nisso. Aí vamos para a palavra. E achei interessante, ouvindo algumas exposições e ouvindo um rabino. Não pense você que eu sou judaizante, não sou. Eu creio que os judeus, eles
que ainda não encontraram a Jesus como Senhor e Salvador e esperam o Messias, eles estão equivocados. O Messias já veio e é Jesus. Não sou judaizante achando que os ritos do Velho Testamento têm que serem seguidos hoje, aquilo era só sombra. Também não entendo que você tenha a melhor interpretação dos rabinos, porque eles não conseguiram enxergar Jesus, então eles não podem ter a melhor interpretação que nós. Mas eu entendo que muitas vezes eles nos ajudam em conceitos bem culturais. E aí, ouvindo um rabino, ele fez uma exposição interessante sobre o texto lido inicialmente, que é Êxodo 35, versículo 22. Vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração. Trouxeram fivelas, pendentes, anéis e braceletes. Aí ele diz que é interessante observar no Pentateuco, lá nas Sagradas Escrituras, no texto de Êxodo, que faz a distinção que vieram as mulheres e os homens, e as mulheres entregaram, e aí dá a lista do que as mulheres entregaram, e tudo de ouro, e os homens entregaram ouro. Então faz essa distinção. E ele acredita, e um dos que acreditam nisso, que achei muito interessante, é um rabino aqui de São Paulo, ele chama David Weistman, isso mesmo, David Weistman. Ele é talmudiano de Israel, da França, dos Estados Unidos e juiz da corte judaica aqui em São Paulo. Ele diz que os judeus, eles leem esse texto, e os rabinos sobretudo, e procuram harmonizar a beleza do tabernáculo, trazendo para a beleza da família. Eu achei interessante, porque às vezes nós temos uma vida na igreja e outra em casa, e ele diz, olha, nós tentamos harmonizar a beleza do pequeno templo, tabernáculo, né, que caminhou com eles no deserto, aos desafios para que a família tenha beleza. E aí ele acredita que os elementos mostrados pelas mulheres aqui, apresentados e descritos pelas mulheres, todos trouxeram objetos de ouro, e nesse versículo não diz o que os homens trouxeram, mas diz o que as mulheres trouxeram, e trouxeram por quê? E ele entende porque esses elementos são elementos que são muito peculiares à mulher, e que a mulher pode ter isso no âmbito do lar, e que, entendo isso no âmbito do lar, ela transforma o santuário lar como o santuário tabernáculo. Achei interessante, olha. E aí ele coloca que é apresentado o que as mulheres levam. Elas levam brincos de orelhas, né? Que a nossa tradução diz aí que são fivelas, hars. Então elas levam hars, os brincos. Ela depois em seguida leva os brincos nasais, que é traduzido aí na nossa Bíblia como pendentes, é o nezen, e elas trazem anéis, o tabet, e trazem os braceletes, o cumãs. E cada um desses elementos indicam algumas áreas que as mulheres têm dentro do ambiente do lar. E eu achei interessante, conquanto não sei te dizer culturalmente se podemos aceitar literalmente o que ele diz, mas é interessante porque os princípios sim são aceitáveis. E aí ele coloca primeiro o brinco, né? Então as mulheres levaram para a construção do tabernáculo aquilo que elas deveriam ter em casa, o brinco. E o que simboliza o brinco? Aonde é posto esse brinco? Esse primeiro brinco é posto na orelha e é símbolo do ouvir, né? Então, o ambiente para que se tenha harmonia é necessário que seja um ambiente onde se ouve. Dentro do lar é preciso escutar os filhos. É necessário ter atenção no que eles falam,
no que eles conversam, no que eles comentam. É diferente uma coisa da outra. Então, você tem que estar dentro do lar ouvindo. As mulheres são muito boas nisso, em ouvir, em capturar o que está sendo dito. Então ele diz, olha, as mulheres levaram o brinco, ou seja, as mulheres entendiam que a semelhança do lar e do tabernáculo era preciso se ter na construção de uma beleza harmônica à disposição do ouvir, do estar atento, do estar disposto a escutar, do estar disposto a ter o ouvido atento no que falam, no que conversam e no que comentam. E é interessante isso, e eu não sei necessariamente, não tenho essas informações culturais, se de fato o brinco sempre vai simbolizar ouvido. Os rabinos acreditam que sim. Mas é interessante que essa questão do ouvir, essa questão aqui do abrir-se para escutar o que está sendo conversado, dito, falado, é bíblico. Por que é bíblico? Provérbios capítulo 1, versículo 5 diz o seguinte, né? Que isso vai gerar conhecimento. Gera conhecimento pelo que você ouve. Acrescenta conhecimento. Enquanto mais você ouve, mais conhecimento do que está acontecendo no seu lar. Enquanto mais você ouve, mais o que está passando no coração do seu filho, você vai ter capacidade para obter, para capturar. Às vezes falta diálogo, às vezes falta a capacidade de falar e ouvir. A facilidade no falar, mas não há tanta facilidade no ouvir. Tiago diz que a gente tem que estar pronto para ouvir e tardio para falar. Então esse elemento do ouvir é muito importante. A figura da mulher levando o brinco, né, que se põe na orelha é muito forte, porque é uma característica das mulheres ouvir. É uma característica das mulheres ser esse radar dentro do lar que começa a perceber as conversas, que começa a olhar, né? Olhar no sentido de atenção, com muito carinho para o que está sendo dito, o timbre de voz. Então, primeiro é importante ouvir. Desenvolva isso no seu lar, aprenda a ouvir. As mulheres fazem isso com excelência, os homens. Nós precisamos de aprender a ouvir nossos filhos. Nós precisamos de ouvir o que eles estão conversando, o que eles estão falando. A gente precisa de estar atento a isso. Quanto tempo você não gasta investindo com seus filhos no ouvir? Peço licença para compartilhar. Essa semana eu consegui chegar em casa e encontrar os dois filhos. Todo mundo está conseguindo isso, né? É lógico, mas nessa semana foi diferente, porque todo mundo fez um tempinho para estar na sala, só a Marília que estava trabalhando na escola, e a gente começou a conversar. E algumas coisas que estavam na minha cabeça eu fui soltando e ouvindo, né? Algumas questões e foi muito legal, porque o Ismael teve a oportunidade de falar, de expressar, de dizer. Eu fiquei atento, eu era curioso quanto a alguma coisa. A Marília sempre ouve mais do que eu. Ela está sempre mais atenta do que eu. Ela sempre sabe as coisas mais do que eu. Mas naquele dia estava todo mundo aqui. Foi um papo muito gostoso e ouvi muito, né, sonhos, expectativas, projetos. Então, ouvi. Né? O brinco lá no tabernáculo é o ouvir dentro do lar. Mas um segundo elemento que eles colocam, que eu achei interessante, é que o segundo brinco aí, né, o piercing, aquele que se pendura no nariz, se colocava no nariz, a conotação desse piercing nasal era do ir além do ouvir, é o farejar. Você escutar o que não foi dito, é você conseguir perceber o que está oculto no que foi falado ou não falado, até no silêncio. Então eles acreditam que é importante ouvir, mas é importante farejar, é importante estar atento, é importante ouvir até o que não foi dito. Por exemplo, quando você na concepção aqui leva o piercing, né, o brinco nasal ao tabernáculo, é como ele acreditava, é como se você estivesse dizendo assim, como eu faço em casa e eu consagro isso
para virar parte do tabernáculo, eu carrego isso para o meu lar para que eu tenha essa capacidade de perceber além. E é interessante porque esse escutar o que não foi dito, esse escutar o que os filhos não falou, é aquela percepção que muitas mães têm, porque o texto cita aqui que as mães levaram, são as joias das mulheres, né? Cita aqui que elas conseguem perceber sentimentos de rejeição, que elas conseguem perceber mágoas guardadas, que elas conseguem perceber amizades perigosas. Então, isso não foi dito, né, para ser ouvido, mas foi farejado. A mãe conseguiu discernir, a mãe conseguiu pegar, a mãe conseguiu ver que tem alguma coisa de diferente. A gente precisa de aprender essa capacidade que as mães têm e perceber essa joia tributada no altar do Senhor, para que essa joia esteja também presente no lar, essa capacidade de farejar, de perceber coisas que ainda não estão evidenciadas. E isso é importante, porque vem antes de que a coisa aconteça. Vem bem antes. Isso é tão forte quando você vai estudando as Sagradas Escrituras, que você percebe, por exemplo, que Ana consagrou o filho ao Senhor, e ele foi morar com o sacerdote, e lá ela, tendo o menino longe, ela levava anualmente a estola sacerdotal para o filho. Como é que ela sabia o tamanho que o menino estava? Como é que ela sabia, né, que se ele tinha esticado muito ou não? Essa percepção, essa capacidade de perceber coisas que muitas vezes não é perceptível para os outros, mas o faro. Nós precisamos de desenvolver essa capacidade de ouvir e essa capacidade de conseguir ouvir o que não foi dito. O que está passando no coração, com quem que a pessoa está gostando de se relacionar, com quem que ela está andando, por que ela está magoada. Esse faro para perceber é imprescindível para a educação dos filhos. É imprescindível ouvir, é imprescindível perceber, capturar essas coisas. Isso vai ajudar na criação dos filhos assustadoramente, porque os nossos filhos, eles têm o mundo deles. E dentro do mundo deles, como é que a coisa está funcionando? Você precisa de ter esse faro para conseguir falar, filho, o que está passando na sua cabeça? E aí eu lembro mais de um episódio na vida com os filhos, e certa feita eu ia com Suzane para a escola, quando morava em Minas. E aí o tempo estava fechado, ela perguntou por que o tempo estava fechado, como é que era aquilo, que não tinha nem sol e nem chuva. Eu disse que estava nublado. Aí teve um dia que ela estava caladinha e eu perguntei, o que foi, filha? Ela falou, tô nublada. Ou seja, você começa a perceber no mundo da criança algumas coisas por causa do semblante, da forma como ela está se comportando. Às vezes, depois de você ter falado alguma coisa, ela foi para o quarto. Você precisa de estar atento a isso para você não perder a alma dos seus filhos, o ser dos seus filhos. De que adianta você ter tudo, mas você perceber que seus filhos estão escapando daquilo que você entende que é bom para eles. Eles estão adoecidos porque você não conseguiu farejar algumas coisas. Então, eles levavam os brincos, símbolo de ouvir, eles levavam o brinco nasal, símbolo de uma percepção ainda maior do farejar, e eles levavam também, né, as mulheres levavam os anéis. E aí ele coloca, os rabinos colocam, né, é interessante que o anel no dedo é um símbolo de direção. Ele diz que é importante no ambiente do lar, e muito forte isso, a direção. Tem que se dar direção. A mãe está no lar, ou o pai está no lar, e aqui é focado as joias das mães, está ali para dirigir, para direcionar, está ali para dizer, ó, é aqui, é ali, está ali para dizer, ó, não, está ali para dizer sim, pode. Ou seja, o anel trazia a ideia de que alguém que ouviu, alguém que farejou, agora está norteando, está dizendo para onde ir, está dizendo
se não pode ir, está dizendo se pode ir, é direção. O lar precisa de direção. As mães presentes no lar, os pais nessa sociedade contemporânea que muitas vezes trabalham no lar, precisam de tributar ao Senhor essa capacidade de direção. Sobretudo, né, a gente percebe isso no contexto do rabino, a questão da mãe dizendo não pode, sim pode, é por aqui. E a gente não pode transferir isso para o mundo, a gente não pode transferir isso para a TV. É no lar que os filhos têm as informações do que é moral e indecente. É no lar que a gente tem a informação de que é permitido e o que não é permitido. É no lar que a gente tem a informação da crença. É no lar, é dentro do lar que os nossos filhos vão ser apresentados ao Senhor. É dentro do lar, não é na escola. A função da escola não é doutrinar nossos filhos. Essa é uma função nossa. A função de ensinar sobre as Sagradas Escrituras não é do professor, é nossa. A função de dizer se Deus existe, se nós cremos e abraçamos e temos uma fé, é nossa, não é função do Estado. E aí é importante você entender que essa é a direção, né? O que é próprio, o que não é impróprio, é no lar. Porque senão você não dá essa direção no lar, esse anel não é usado no seu dedo, né? Essa direção não é dada, aí pega e começa a assistir, por exemplo, uma série que passou há muito tempo atrás, Comédia da Vida Privada, anos 90, né? Alguns de vocês aí nem sabem o que eu estou falando, mas anos 90 teve uma série chamada Comédia da Vida Privada. E num dos episódios, nasce uma criança lá no lar, e aí ele diz, nasceu uma criança lá em casa. Aí o amigo pergunta, menino ou menina? Resposta da Comédia da Vida Privada, quando crescer, decide. Num lar cristão, não. No lar cristão, nós temos essa informação. Eu com todo respeito com os ares com as pessoas que de repente me ouvem e não pensam igual a mim, mas a Bíblia não me dá essa margem, não me dá essa permissão. O meu dedo não pode ser um dedo assim, ela tem que apontar a direção. É desse jeito, filho, é assim que a gente crê, é assim que a gente pensa, é isso que a gente abraça, é dessa forma que a gente vive. E a Bíblia fala para nós, ensina a criança no caminho que deve andar. Completou aí? Ensina a criança no caminho que deve andar. E quando for velho, não se desviará dele. E o texto encara tanto essa função como o da mulher, o texto de Provérbios 29:15, por causa do contexto, que ela diz que a criança entrega a si mesma é a vergonha da mãe. Hoje eu digo que a criança entrega a si mesma é a vergonha da mãe, do pai. É só levar no mercado o menino para você ver, né? É só levar o menino em alguns determinados locais. Se você não deu a direção, não vai funcionar. Em casa nós tínhamos a praxe, né, como praxe, nunca mentir para os nossos filhos. Por exemplo, vai sair, nunca sair escondido para marido assim, você sai, eu seguro os meninos, você sai sem ver. Não, eles sabiam, vai sair, você vai ficar em casa, acabou. E você vai fazer isso, aquilo, aquilo outro. Dava direção para os meninos, entendeu? E aí saía de casa e dizia assim, olha, quando a gente sair, nós vamos passar no mercado, você não fica pedindo as coisas não, que a gente sabe o que você precisa e o que você não precisa, você entendeu? Então dava direção para o menino, dava direção para a filha. Então nós nunca tivemos problemas, por quê? Porque deu direção desde muito cedo, o anel foi usado, a direção foi dada. Eu não sei necessariamente se o anel simboliza isso, mas eu gosto da ideia da direção. É preciso ter direção, é preciso ouvir, é preciso estar atento, capturando, né? E é preciso ter também o último aí, né? A última joia, o bracelete. É preciso ter um bracelete aí. E o bracelete, dizem os rabinos, que servem para dar autoridade. Então, eu escuto, eu farejo, eu noteio com autoridade. Com a autoridade. É símbolo de autoridade. Uma autoridade que é importante porque ela vai conduzir, ela vai colocar os filhos na onde acreditamos que devem ser colocados, mas deve ser feito com amor, para não provocar a ira. Paulo vai falar isso, para os pais não provocarem a ira dos filhos. Então, autoridade com amor.
Então, cada um de nós devemos entender isso. A autoridade sobre os filhos é dada aos pais, mas os pais devem não usurpar dessa autoridade como tiranos, como déspotas, como exploradores, mas como aquele que, à semelhança do Pai que está no céu, vai cuidar dos filhos que aqui estão na terra. Então, é assim que a gente tem que se comportar, com amor. Então, autoridade com amor, autoridade com discernimento para não gerar fracasso. Às vezes a gente está colocando para os filhos coisas que são surreais, eles não vão atingir. Então é preciso você ter uma autoridade que seja norteada por discernimento. Meu filho consegue isso? É lógico que vai conseguir, ele é meu filho, então é por isso mesmo que eu estou te perguntando. Por ser teu filho, por ser meu filho. Por exemplo, vou colocar o Smiley Desculpa estar citando muito meus filhos, mas é a minha escola, né? Vou colocar o Smiley para jogar bola lá no Corinthians. Cara, ele é meu filho. Se ele jogar bola melhor do que eu, é um milagre. E eu jogo bola tão mal que para eu poder jogar bola, eu tinha que ser o dono da bola, né? E senão não jogava. Vai jogar bola, aí os meninos começam a escolher um ou outro e a gente vai ficando de fora. Assim, não, eu levo minha bola. Não, então põe o menino aí para jogar bola. Então, eu sei das minhas limitações, eu sei que muitas vezes algumas delas podem servir de referência. Eu não canto. Entendeu? Então, assim, eu tenho que perceber, mas eles podem me superar? Podem, mas eu tenho que, com autoridade, ter esse discernimento para não jogá-los numa frustração, para não jogá-los num ambiente de que eu estou querendo que eles tenham realizações que eu não tive e que necessariamente eles não precisam de ter. Entende isso? Então, é uma autoridade com amor, é uma autoridade com discernimento e é uma autoridade com jeito, né? Para comunicar e fazer sentido na cabeça do filho. Eu acho muito interessante quando você senta com seu filho, quando você senta com a sua filha e consegue explicar de um jeito que faz sentido na cabecinha deles, na cabecinha dele, da cabecinha dela. E na cabecinha deles, até quando casam, você vai explicando, pai falou um negócio ali, fez sentido, mãe falou um negócio, fez sentido. Então essa joia da autoridade, ela é muito importante. E nós não podemos delegar. Ligaram para o pastor, né, e falou assim para o pastor, pessoa, me ajuda aí, pastor, eu estou com a dificuldade de educar meu filho, tá difícil, eu queria que o senhor desse uma palavra para o meu filho. Aí o pastor falou, não, pode vir aqui, a gente vai conversar no escritório, tal hora você vem aqui com seu filho. E o pastor pensando que era um rapaz de 15, 17 anos, né, de repente 20, alguém que está na adolescência mais aguda ou saindo da adolescência. Quando pensa que não, chega o pai lá com um menino de 6 anos, porque não dá conta do menino. Cadê o bracelete? Cadê a autoridade? Cadê o dar o norte? Cadê o dizer como vai ser? Esses mimimis, né? Esses imperadorzinhos criados por nós. Não pode ser assim. Então você tem que dar direção para o seu filho. Você não pode ser um reagente, você tem que ser um agente. Você não pode ficar dando resposta às coisas quando elas surgem, mas você tem que conduzir para que as coisas aconteçam. A gente hoje tem um monte de pai que reage muito bem, mas reage, não conseguiu conduzir para uma ação que ele já tinha previsto. Eles vivem com um monte de imprevistos e muitas vezes eu e você estamos passando por isso. Então é importante ter essa autoridade no lar, essa joia da autoridade. Mães, eu lembro sempre da Marília falando para mim, olha, eu vou dizer uma coisa, eu não vou criar filho para colocar medo neles por causa do pai. Eles vão ter que me respeitar pelo que eu sou e a minha figura perante Deus. E é interessante que a gente nunca teve esse negócio, vou chamar teu pai. Que chama teu pai? A mãe mesmo resolve, a mãe mesmo tem o bracelete lá, ela tem autoridade lá, ela dá os nortes, ela dá o norteamento. E em casa a gente sempre teve um acordo com os meninos mais novos, era o seguinte, olha, se você falou, acabou, não precisa vir me pedir. E a gente nunca discutia aquilo que foi ordenado. Se tinha alguma pendência, a gente ia para o quarto, conversava lá e depois harmonizava a coisa. Mas a palavra da esposa
ela era muito séria, muito levada a sério. A palavra do marido também. Por isso que é importante que a gente tenha coerência. E a nossa coerência não é naquilo que a gente acha, no que a Bíblia ensina. É a partir da Bíblia que a gente começa a nortear nossos filhos. E aí, só para a gente encerrar esse ponto das joias, tá certo? Do brinco que simbolizava, segundo o Rabino Olvi, do piercing que simbolizava o faro, do anel que simbolizava a direção, do bracelete que simbolizava a autoridade. E para fechar essa questão de autoridade, alguns dias atrás estava assistindo o filme Mãos Talentosas. Fantástico o filme, fantástico. E aí narra a história do Dr. Ben Carson, Benjamin Carson, Ben Carson. Ele e o irmão dele, criados pela mãe, Son Carson. E é interessante que ela teve que criar os filhos sozinha. Uma luta tremenda para criar os filhos. E ela, num dos episódios, ela tá trabalhando, fazendo faxina numa casa, e as paredes são cheias de livros. E ela fica espantada com tanto livro. E tinha uma TV coberta por livros. Ela ouviu aquilo. E quando ela chega na casa dela, os meninos dela estão assistindo TV. E ela chega então e fala para os meninos da casa dela o seguinte: a partir de hoje, a TV vai estar regrada aqui em casa e vocês vão ler 2 livros por semana. E aí ela falou para eles assim: vocês assistem TV demais, né? Vocês assistem TV demais. Aí um dos filhos dela diz o seguinte: nem tanto contra os outros, nem tanto quanto os outros. Ela responde, né? Ela diz assim: o mundo está cheio desses outros. O mundo está cheio desses outros. Vocês não precisam de ser outros. E aí ela passa a lição para eles lerem 2 livros por semana. E o que acontece? O filho mais velho se torna um engenheiro e Ben Carson se tornou, né, um cirurgião que trabalha na área do cérebro. Ele é o maior especialista na área cirúrgica cerebral do mundo. Então, para você ter uma ideia, porque aquela mãe com autoridade deu direção ao filho. A mãe com autoridade disse o que o filho precisava de fazer. Então, para resenhar esse primeiro ponto, presta atenção. A joia ali, né, simbolizava na concepção daquele líder o ouvir, o farejar, simbolizava a direção e simbolizava a autoridade. Eu não sei de fato se essas joias tinham esse peso ali no tabernáculo, eu não sei, mas eu sei que esses princípios podem ser aplicados no nosso lar. Precisamos de gastar mais tempo ouvindo os nossos filhos, estarmos mais sensíveis para entender o que está acontecendo com eles. Precisamos de dar a eles direção. Precisamos de não ser reativos, não. Nós precisamos de estar na gerência mesmo da coisa, fazendo com que a coisa aconteça. Precisamos disso. Então, quando isso acontece, nós vamos ter uma alegria, que é os filhos honrando pai e mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Eles vão ter a vida prolongada, porque obedeceram o papai e a mamãe. Porque obedeceram àquela que trouxe as joias para o cuidado dos filhos. Então, o primeiro ponto está aí, tá? Guardou na cabeça. Vamos para o último ponto, que não é tão longo assim, mas é importante. A joia na educação dos filhos. Presentes dados pelas mulheres. E o capital. É interessante que o texto diz lá no início que vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração, e trouxeram filhos como brincos, pendentes, que é o brinco nasal, anéis, braceletes, todos os objetos de ouro. E depois continua: todo homem fazia oferta de ouro ao Senhor. E aí o ouro a gente vai trazer como ideia do capital. O capital do homem. É o recurso que o homem
né, vai dar ao lar. E aí um exemplo que é bem paradigmático para nós é de Abraão. Abraão tem seu filho Isaac. Abra a sua Bíblia aí em Gênesis capítulo 21. Abra ela aí em Gênesis 21. Enquanto isso eu dou uma respirada aqui. Gênesis capítulo 21, a partir do versículo 1. E aí a gente vai estar lendo alguns trechinhos, tá? Então vou começar aí o capital do homem para o lar, a celebração. Capital do homem para o lar, a celebração. Celebração das etapas da vida, a celebração do nascimento, a celebração do crescimento dos filhos, a celebração das fases que o filho supera, a celebração. Essa é uma moeda que o homem deve ter no lar, que o homem deve ter para o desenvolvimento da família, celebração. O texto diz assim: tinha Abraão 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho, e disse Sara, Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. E acrescentou: quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. Isaque cresceu, foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu Abraão um grande banquete. O menino nasce à festa, o menino cresce à festa. Celebração da vida. Nós, pais, precisamos de acompanhar o crescimento dos nossos filhos com efusividade, com alegria. Nós, pais, precisamos de ter esse contato com os nossos filhos, celebrando cada momento da história dos nossos filhos, fazendo da vida dos nossos filhos cada período um período de prazer. Nasceu, festa. Teve uma vitória na escola, festa. Teve um desafio à frente, vamos ajudar a superar. Superou, festa. Vamos fazer festa. Os pais precisam de estar mais presentes, conversando com os filhos, chegando do trabalho para quem trabalha fora e perguntando como é que foi o dia, não deixando essa responsabilidade só aos cuidados de alguém que ficou em casa, da avó, porque tem muitos filhos sendo cuidados pelos avós durante o dia, não deixando essa tarefa só na responsabilidade de algumas mães que trabalham em casa, ou trabalham só em casa. Não, chega lá, participa da vida do seu filho, pergunta o que aconteceu, celebra com ele, converse com ele, veja os desafios, ouça sua esposa sobre as questões da família, sobre a joia que ela empregou no cuidado familiar, o brinco dela naquela hora. Vai lá, converse, celebre. É muito interessante que essa função é muito pai. Deuteronômio vai dizer para nós, lá no capítulo 6, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás nos teus filhos, e dela falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Então, durante toda essa jornada, está ali o pai carregando o filho, dizendo para o filho sobre Deus, sobre a beleza de Deus, e celebrando com o filho a pessoa de Deus. É a função da celebração. A função do festejar cada etapa, do estar com o filho em cada etapa, do conduzir o filho a glorificar o Deus que faz nos superar, vivenciar cada etapa. Eu acho muito importante isso. Sabe, às vezes nós pais, nós achamos que o nosso capital é só colocar comida em casa. Não é. Às vezes a tua presença ela é muito mais relevante do que qualquer pacote de biscoito, qualquer viagem de passeio para a família. Há uma história que me chama muita atenção de um menino que o pai era médico e o menino queria um tempo com o pai e insistia com o pai um tempo, mas pai, eu tô corrido, a vida é corrida, para poder cuidar da família é assim mesmo. Aí teve um dia que o menino perguntou assim: pai, quanto o senhor cobra por paciente lá no consultório do senhor? Ele falou: sim, filho, é bastante. Tá, pai, mas quanto? Ih, filho, mas para que você quer saber de valor? Pai, quanto?
Ah, eu estou cobrando em média, dependendo da pessoa, de R$ 100 para cima. Pai, só tem R$ 5? Por que você quer R$ 5? Para inteirar o meu dinheiro, eu tenho 95, eu queria mais 5 para o senhor poder ter 1 hora comigo. A gente brincar um pouquinho. Sabe, esse capital do celebrar a vida, do andar de bicicleta com os filhos, do conversar com os filhos, do festejar com os filhos, do ver as etapas de vida dos filhos, essa é função paterna. O pai tem que acompanhar muito os filhos nessa dinâmica. E isso vai conduzi-los à presença de Deus. Isso vai conduzi-los a ter uma vida de harmonia na presença de Deus. Então, celebre com seu filho, esse é o seu capital. A celebração, aí por aí você pode pontuar várias celebrações, várias etapas na sua vida que você, pai, é desafiado a estar com seus filhos. Vai lá assistir um campeonato de futebol do menino, vai lá assistir uma apresentação dele, vá participar da reunião de escola dos seus filhos. Homens, estou falando para homens, às vezes só a mãe aparece na escola, só a mãe, vai lá, não, eu vou pedir para o patrão falar que nesse dia eu não vou. Um tempo atrás, lá na igreja do Aporá, a gente tem um trabalho social com criança, e aí tinha uma senhora que falou assim, eu vim hoje para reunião. Crianças do Jardim Apurá, que a gente tem uma escola de reforço lá, contraturno, aí a mãe falou, eu vim participar. Aí ela falou assim, eu avisei pro meu patrão ontem que eu não viria hoje, porque hoje era a reunião do meu filho e eu não ia faltar por nada. Meu marido falou que não podia. Não podia não, não queria. Porque se eu posso, por que ele não pode? E eu achei interessante, ela fez poder. Seus filhos têm que gozarem da tua presença nesses momentos, nessas intervenções, nessa dinâmica de vida. É você que tem que estar lá, pai, é você. E é interessante porque isso vai gerar um segundo ponto, que é a proteção. Primeiro, celebração. Segundo ponto, proteção. Volta ao texto de Gênesis, capítulo 21 em diante, ainda lendo a partir do versículo 9. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque, disse a Abraão, rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão por causa do seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão, não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser. Bom, tem uma história de contexto muito grande por trás, não tem como trabalhar com vocês agora. A gente pode trabalhar em outra situação, mas é importante eu dizer para você que a Sara percebeu que o filho estava correndo risco. O que ela fez, ela chamou a atenção do pai para proteger o filho. Falou, essa mulher com o filho dela não pode estar aqui em casa, que eles estão prejudicando meu filho. Essa proteção foi percebida como necessidade por Sara e cobrada de Abraão. Abraão que teve que gerar essa proteção. E é interessante que nós pais devemos entender que a proteção do lar recai muito sobre nós, independente do tempo. Doutora Edna, lá de Aimorés, ela deu uma palestra há muito tempo e eu guardo comigo até hoje. Ela é psicóloga, ela dizendo a diferença do colo do pai. E quando ela começou a falar, falou, peraí, deixa eu prestar atenção nisso. Ela disse o seguinte, quando uma mãe pega o seu filho no colo, ela o aconchega. E o menino relaxa, descansa. Ali é proteção. Aí o pai pega o menino, ele cata o menino. Quando ele cata o menino, parece um saco de cimento. O menino já, a reação dele já é diferente. Aquele menino que estava acomodado no colo da mãe já sente uma mão mais forte pegando nele. Já sente que precisa de enrijecer o corpo. Ele já dilata a pupila. Eu já fico em ação. E eu fiquei pensando, olha que interessante. Ela disse assim, o colo da mãe Deus fez para dar conchego e tranquilidade. O colo do pai, Deus fez para dar despertamento. Uma criança que não tem o colo do pai, ela não tem reação positiva diante dos perigos. É preciso ter colo do pai para aprender a lidar com os perigos. Mas é interessante, até biologicamente.
Então um pai que conversa com o filho, naquele tom normalmente um pouco mais alto do que a mãe, não precisa de gritar, é lógico. Um pai que dá norte para o filho, às vezes não no vocabulário tão extenso quanto a mãe. Um pai que carrega o filho na dinâmica dele, vai gerando no menino biologicamente reações diferenciadas. Um pai que percebe isso e sabe do mundo masculino, faz como um outro pai que eu ouvi. Esse pai, ele pegou e falou assim, menina dele fazia 15 anos. Ele pegou e falou assim, minha filha, amanhã você vai fazer 15 anos, o papai vai ter um período com você amanhã. Legal? Aí ela falou, pai, mas o senhor trabalha na empresa lá e corrido. Filha, isso é problema meu. Amanhã é seu dia, escolhe o lugar que você quer ir, tá bom? Se veste aí, capricha, porque papai vai te levar para o almoço. Aí ela se arrumou toda e ele pegou, quando deu o horário certinho, ele estava na porta, ele foi, abriu a porta, ela saiu. Olha, ela toda igual a rainhazinha. Ele foi, abriu a porta do carro, ela se sentou. Ele olhou para ela e falou assim, minha filha, aonde você quer ir? Pai, o senhor que sabe, é seu dia, filho, escolhe. Aí ela escolheu o lugar, ele puxou a cadeira, ela se assentou. Aí conversaram, prosearam, e aí deu um determinado horário. Ele perguntou, quer ir embora, minha filha? Ah, pai, eu preciso ir embora, tenho que fazer algumas coisas, minhas amiguinhas vão me ligar e coisa e tal. Então tá bom, ele foi, levou, fez todo o período de volta. Ele perguntou assim para ela, minha filha, mais alguma coisa? Não, pai, o almoço foi maravilhoso. Ele falou assim, minha filha, só um detalhe, antes de eu ir embora. Você é uma princesa, você é muito especial. Nunca aceite alguém que não vai te tratar com o valor que você tem. Olha que efeito biológico que isso deve ter tido na cabeça daquela menina. Com certeza ela não vai namorar com nenhum cafajeste, nenhum sem vergonha, porque o pai soube fazer diferença na vida dos filhos. Diferença biológica, diferença econômica, diferença afetiva. Eu acho muito interessante que o salmista diz, beija o teu filho no rosto para que ele não se ire contra você. Essa capacidade de proteger os filhos, de gerar aos filhos essa sensação de que está cuidado, está protegido, está blindado, é muito importante. Não é hiperproteção, mas é proteção. Pai precisa de proteger os filhos. Pai precisa disso. E aí, último ponto, né? Capital do pai, as joias das mães, o capital do pai. Primeiro, celebração. Segundo, proteção. E terceiro, consagração. Consagração. Estou quase terminando aqui. Aguenta aí um pouquinho, tá bom? Diz o texto, capítulo 22, tá bom? Diz assim, Deus disse a Abraão, este lhe respondeu, eis-me aqui. Acrescentou Deus, toma o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te até a terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque e seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos, esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá. E havendo adorado, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos, quando Isaque disse a Abraão, seu pai, meu pai. Respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Respondeu-lhe Isaque, perguntou-lhe Isaque, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto, e seguiram ambos juntos. Irmãos, olha, isso aqui é muito importante, consagração. Consagração. Abraão colocou na história da sua família o capital da consagração. Essa era a parte do Abraão. Conduziu o filho à adoração ao Senhor. Deus disse a Abraão, Abraão, me dá seu filho.
E Abraão sabia no Deus em que ele cria, o seu Deus. E quando Deus fala, dá seu filho, Abraão diz, pronto, é isso que eu vou fazer. Vou conduzir meu filho a Deus e vou dar o meu filho a Deus. E ele começa então essa caminhada de levar o filho, consagrar o filho na caminhada a Deus, na caminhada com Deus, na caminhada para Deus. Voltando a um dos textos, ensina a criança no e não do caminho, ensina a criança no e não o caminho, ensina a criança do não, o não, ensina a criança no caminho que deve andar. Pega na mão dele e vai para a presença do Senhor. Conduz o seu filho, meu querido irmão, à presença do Senhor. Eu tenho uma figura muito forte na minha mente, quando era pastor em Resplendor, do seu Obadia, hoje é diácono lá da segunda, eu acho que ainda é, com a dona jovem, com os filhos todos que moravam em Resplendor indo para a igreja. Era uma cena linda, íamos eu e Marília andando, Ismael e Suzane indo para a igreja, andávamos a pé até a igreja, quando pensa que não, vinha a família do seu Badias, Dona Jovem, Josafá, Joquebede e Ô meu pai, fugiu o nome da filha mais velha lá, Francismar. Eu achava aquilo de uma beleza tão grande, o pai conduzindo os filhos à presença do Senhor. Ele tem a alegria de ter todos os filhos na casa do Senhor, porque ele honrou esse trabalho de dar o capital, de conduzir os filhos a todas as atividades da igreja, todas as atividades da igreja. E aí é interessante você observar comigo que ele conduziu no caminho da vontade de Deus. Deus falou e Abraão falou, vou fazer. Filho, vamos comigo, Deus tem uma vontade, vamos fazer a vontade de Deus. Filho, Deus tem uma vontade, Deus me expressou a vontade dele, vamos fazer a vontade do Pai. Tem muitos pais que ao invés de fazerem a vontade de Deus, estão deixando os filhos fazerem a própria vontade. Tem muitos pais que ao invés de fazerem a vontade de Deus, estão fazendo a própria vontade. E depois não entendem porque os seus filhos se desviam na caminhada. É a vontade de Deus que conta. Quando ele caminhou andando condicionado à vontade de Deus. Ele não deu um jeito para criar um intermediário, vamos para a vontade de Deus. Ele conduziu o filho na caminhada até o altar de Deus. Ele não criou um outro altar, Deus estava indicando o local da adoração. Ele vai e quando o filho pergunta alguma coisa para ele, ele diz, eis-me aqui. Essa palavra era de prontidão. E ele conduz todos os recursos possíveis para que ele e o filho pudessem oferecer a Deus o culto que era devido a Deus. Esse é o menino que pode ficar deitado como oferta ao Senhor, porque o pai já tinha ofertado a própria vida ao Senhor. E é interessante que a convicção de fé dele fica para o filho, porque quando ele diz que iria adorar, ele diz, eu e o meu filho, nós vamos, eu e o moço, nós vamos e voltaremos. Ele sabia que Deus tinha pedido o menino em holocausto, mas ele sabia que Deus era Deus que ressuscita mortos. Então se Deus pediu o meu filho, Deus vai manter a vida do meu filho. Nós vamos e voltaremos. E quando está caminhando com o filho, ele diz, Deus proverá o sacrifício, meu filho. Deus proverá, fica tranquilo. Isso aí ele cria no coração do filho um ambiente de fé. Tinha muita coisa para falar, mas vou parar por aqui para concluir. Muita coisa, mas paro por aqui. Esse é o capital dos homens. Resumidamente, tem mais moeda de ouro aí, meu irmão. Mais moeda de ouro aí para ser depositado na criação dos filhos. Mais a consagração. Função sua é levar os filhos à presença do Pai. Proteção. Função sua é gerar nos filhos essa tranquilidade de ser. E celebração. A joia das mulheres, ouvir, farejar. A joia das mulheres é direção e autoridade. Isso tudo dentro da concepção que a gente pode aprimorar e discutir, mas são princípios muito importantes. E aí eu concluo dizendo para vocês o seguinte, que filhos vamos deixar para esse mundo, né? Bom, eu não prometo para você que a gente pode resolver o mundo. Eu não acredito que a gente possa equacionar todas as dificuldades do mundo, mas eu acredito que eu e você podemos deixar filhos bem melhores para o mundo. E aí, Mário Sérgio Cortella diz o seguinte, que o mundo que vamos deixar para os nossos filhos depende dos filhos que vamos deixar para o nosso mundo. Eu queria desafiar você
trabalhar para seus filhos serem bem melhores, ouvindo, tendo sensibilidade, dando direção, tendo autoridade. Eu acredito que você pode deixar o mundo bem melhor, celebrando o mundo dos seus filhos e o mundo que os seus filhos vão viver, com proteção, não hiperproteção, sabendo deixar eles se virarem quando necessário, dando aos filhos uma vida com Deus. É por isso que Mônica, a mãe de Agostinho, deu-nos um dos maiores teólogos de toda a história, Agostinho, porque essa mãe não desistiu de cuidar do seu filho em todos os âmbitos que pôde. É por isso que Suzanne Wesley deixou para o mundo um dos maiores evangelistas de toda a história, John Wesley. É por isso que Sonia Carson deixou para o mundo um médico espetacular e ímpar nos Estados Unidos. De tão importante e relevante, chegou a quase ser candidato à presidência da República mandato passado. É por isso que Tiago Parton entregou para o mundo, para ser missionário entre os canibais, John Patton. É por isso que James Doolan Lindley entregou para o mundo um dos maiores velocistas das Olimpíadas da França, e para ser mártir na China, um dos seus mais preciosos missionários. É por isso que Jim Dobson entregou ao mundo James Dobson, um dos melhores conselheiros da atualidade para a família norte-americana. Eu encerro dizendo para você, seus filhos são preciosidades de Deus que estão nas tuas mãos. Use de todos os recursos possíveis, bíblicos, todos os princípios que a Bíblia nos ensina para podermos honrar. A gente pode não melhorar o mundo, mas podemos deixar sal na terra e luz para esse mundo. Que seja assim, em nome de Jesus. Pai, obrigado por essa palavra e que o Senhor aqueça os corações de cada um que ouviu e há de ouvir. Em nome de Jesus. Amém. Até logo mais à noite, se Deus quiser, às 19 horas. Legal? A gente bate um papo mais intenso logo mais à noite. Eu passei da minha cota de horário hoje, então não vai dar nem para prosear muito com vocês. Mas às 19 horas, culto hoje. Quem vai estar pregando vai ser o seminarista Ismael Henrique Terrão. Forte abraço.